Muito boa tarde para a audiência, boa tarde, boa noite para alguns. Eu sou o Bacelar, eu sou o líder para a indústria automotiva da KPMG no Brasil. E tenho a honra de moderar um painel de feras aqui para discutir sobre o mercado de gestão de frotas brasileiro. Eu tenho aqui comigo o Leandro Baquim, que é o diretor de venda da Localiza Gestão de Frota. Leandro, seja bem-vindo. Nós temos aqui também o Marco Nazaré, que é o presidente do Sindicato das Empresas Locadoras de Automóveis do Estado de Minas Gerais. Marco, seja muito bem-vindo. E temos aqui o Paulo Miguel, que é o presidente da ABLA, Associação Brasileira de Locadores de Automóveis. Paulo, seja bem-vindo também. Paulo, aniversariante da semana passada. Parabéns mais uma vez. Então, sem mais delongas, nós vamos começar o nosso bate-papo aqui. Começando com comentários sobre o cenário. Eu vou fazer um posicionamento rápido do cenário e a gente começa fazendo um debate, né? Então, a gente não tem como escapar de falar de pandemia, né? A pandemia está no nosso script do dia a dia. Ela impactou de forma severa todos os entes da mobilidade, eu poderia dizer assim, ninguém escapou. Né? E os gestores de frota também não. Né? Então, está todo mundo pensando aqui, já deixando de pensar um pouco no que aconteceu e pensando em estratégias de retomada, reposicionamento do seu negócio. Né? A gente precisa repensar modelos de negócio, renegociar contratos, enfim, uma série de conversas que às vezes não são muito simples de acontecer. Né? Até pegando aqui alguns números da própria ABLA, Paulo, se me permite, né? Houve uma devolução de veículos locados com motoristas de aplicativos, superando a marca de 80% em meados de junho, e na mesma época, boa parte dos clientes frotistas aplicaram 25% de redução dos contratos com locadoras, ou seja, em qualquer tipo de negócio, não só no nosso, né? Isso seria bastante severo. Então, a gente está posicionado e discutindo essas questões justamente para pensar nos planos de retomada. E eu começo justamente com você, Paulo. Havia uma expectativa otimista para a retomada desse setor no pós-pandemia com relação a esse subsegmento de negócio, né? E é fato que, embora a pandemia não tenha acabado, como eu comentei, né, já é possível ver a retomada. Alguns setores industriais, eles têm umas curvas de retomada diferentes, né, desse setor aqui especificamente. Mas eu queria que você comentasse, de maneira bem específica, o cenário de locação, especialmente no que diz respeito à fatia que corresponde à terceirização de frotas corporativas. Bom, boa tarde a todos, agradecer a presença aqui no painel. E, Bacelar, como você acabou de dizer aí, nós tivemos um baque pesado no início da pandemia. A locação de veículo está diretamente relacionada à circulação de pessoas. Quando a maioria dos estados fechou a circulação de pessoas com o Fique em Casa, o sistema de locação de veículo foi muito abalado. Porém, com a retomada da circulação das pessoas, nós começamos a recuperar toda a movimentação. Os aplicativos que tiveram uma queda de 80% retomaram conforme a liberação e hoje já recuperaram integralmente sua atividade, né? Alcançamos os níveis pré-pandemia, porque as pessoas começaram a circular e muitas evitando o transporte público, né, buscando o transporte compartilhado como forma de se locomover. É, só que esses motoristas, essa frota está alocada no nosso, o que a gente chama do RAC, né, a alocação do dia a dia, e não nas frotas corporativas. As frotas corporativas de terceirização recuperaram, apesar de alguns contratos durante a pandemia terem sido reduzidos, várias locadoras conseguiram renegociar esses contratos e voltaram com eles no patamar pré-pandemia. Nós tivemos um aumento também de empresas de logística, né, que nesse período de pandemia cresceram muito, né, precisaram se adequar a um período de maior demanda e essa demanda tende a continuar, né? Então,
empresas voltaram à alocação de terceirização de frota. E como acontece em toda crise, as empresas precisam de capital para poder se manter suas operações. E muitas delas tinham frota própria, né? E a frota própria, nesse período, serviu com o mercado de seminovos aquecido para que ela fizesse caixa e passasse a trocar a frota própria pela frota alocada. Então, isso também ajudou a recuperação da terceirização de frota, é algo que efetivamente está funcionando. O único problema que nós temos no momento é que, às vezes, não conseguimos atender tão rapidamente nossos clientes, porque a indústria automotiva ainda não tem uma produção 100%. Eles ainda estão com todos os impactos de pandemia, reflexos e tudo mais, não conseguem disponibilizar os veículos da forma que as locadoras precisam. Mas o crescimento está aí, a retomada realmente foi em V, né? E a gente vê um crescimento aí, uma retomada forte e manter pelo menos a frota que nós tínhamos no ano passado durante o ano de 2020. Muito bom, Paulo. Começamos bem o nosso debate, né, com notícias boas, principalmente considerando o cenário, né, que a gente está vivendo. Mas eu vou explorar agora uma visão complementar aqui, chamando o Leandro, né, para falar um pouco com foco na estratégia da Localiza. A gente já nos últimos anos vem vivendo a era do cliente no centro, né? Todo mundo fala de estratégia customer centric, então eu queria o teu olhar, Leandro, da Localiza com relação a isso, né? A gente chegou a mencionar aqui uma certa tensão dos clientes buscando as empresas para renegociar contratos, devolver veículos, reduzir frotas. Fala um pouquinho dessa realidade, como é que a Localiza está tratando esse momento. Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade aqui desse bate-papo com vocês. O Paulo já fez ele praticamente fez aí um resumo fantástico do que vem acontecendo, né? E a Localiza, sem dúvida, fez parte disso, e muito parecido com o que o Paulo comentou. A gente, e até na tua abertura, né? Nós temos vários segmentos dentro do grupo Localiza. Então, alguns sofrem mais. É o caso de motoristas de aplicativo, né, que vivem da renda, né? Então, realmente esse segmento e o segmento de turismo a negócio, que praticamente zerou, né, em função das empresas não estarem, não ter voo e não ter negócio, e todo mundo ir para home office. Então, realmente houve um impacto grande nesses setores, né? Inclusive, a gente teve algumas medidas até no sentido mais social, porque os carros, por exemplo, de aplicativos têm o rastreador, então a gente sabe se ele está rodando ou não. Imagina que tirar um veículo dele, que talvez ele precise num momento de emergência para ir até um supermercado, um hospital, e a gente vê que ele não está rodando. Muitas vezes faz sentido você não cobrar, fazer um valor simbólico ali para ele permanecer com o carro, e até para a gente também, na devolução, ter o custo desse carro parado, do estacionamento, né, o custo de pátio, né? Então, no auge assim, da crise, ali, abril, maio, foi muito tenso, né, para nós, em função desse volume de carros sendo devolvidos, e a gente teve que se adequar a situação. Com relação à terceirização de frota, especialmente, obviamente a gente tem assim e cultiva muito dentro dos nossos valores relacionamentos de longo prazo. Então a gente busca com muita empatia ouvir todas as solicitações dos clientes, analisar uma a uma individualmente, ver realmente, enxergar o setor, o que a empresa está passando, qual que é o momento dela, né, para realmente buscar uma alternativa que seja interessante e perpetuar essa relação, né? A grande dificuldade da terceirização é que nosso custo é praticamente todo variável, né? A gente não tem estrutura de loja igual a Rent a Car, ele é um custo totalmente enxuto. E juros e depreciação
E, por exemplo, os impostos, eles acontecem, né? Eles existem, você usando ou não o carro. Obviamente, muitas empresas, até nós ficamos em casa, como eu, área de vendas, meu time todo em casa. Então, a gente também praticamente não estava utilizando o carro, né? Mas esses custos, eles não param, independente do uso ou não, eles se mantêm. Então, a gente tenta enxergar dentro das solicitações, e muito do que a gente percebeu, porque as empresas precisavam ter um fôlego de caixa. Então, como a gente estava muito bem de caixa, a companhia muito bem estruturada e sólida, a gente fez concessões em postergar pagamentos, né, aí 3 meses, para ajudar os clientes a passar pelo momento mais crítico da crise que a gente via que estava no auge. Então, essa foi a forma que a Localiza também buscou, como você bem comentou, o cliente no centro. Então, a gente tem que estar muito atento e ouvir e ver a necessidade dele e tentar adequar dentro de algo saudável esse apoio, esse ganha mútuo, né, dos dois lados. E, obviamente, teve clientes que sofreram mais, reduziram frota, a gente sabe disso, acontece, né? Tem setores que foram mais afetados, mas a gente busca tratar, eu falo que uma negociação, ela vive de um relacionamento sempre, ele pode voltar daqui depois, né? Então, a gente sempre tem que tratar com todo cuidado, carinho e zelo, porque relacionamento você não faz de um dia para a noite, né? E para destruir é fácil, mas é nesses momentos que a gente realmente, apesar da tensão de todo mundo, a gente tem que ter cautela e ter muito olhar, assim, empático e sereno para ouvir e atender a todas as solicitações e buscar um caminho conjunto. Eu creio que junto a gente sai mais forte, né? Se você prejudica ou não dá uma solução, não busca uma alternativa para o seu cliente, você está dando um tiro no seu próprio pé, né? Você vai se prejudicar lá na frente, né? Então, a gente busca essa visão muito forte aí, sim, do cliente no centro e entender a necessidade dele e buscar alternativas. Muito bom, Leandro. Agora é interessante, né? Nem todo mundo, às vezes, tem a visão do tamanho desse negócio no Brasil, né? As grandes normalmente têm enorme visibilidade, a gente acabou de ser sacudido com algumas notícias aí no mercado, mas esse segmento no Brasil, Paulo, eu vou de novo pedir aqui uma ajuda a você me corrija se eu estiver enganado, mas olhando para o mercado inteiro, as 3 grandes representam só em torno de 40% do mercado total, né? Ou seja, a gente tem 60% do mercado bastante pulverizado, né? E aí eu vou chamar o Marco para representar, né? Para dar um olhar complementar. A gente acabou de observar aqui as considerações do Leandro, representando uma das grandes empresas do setor. Marco, e a visão das demais empresas? Como é que você posiciona essa porção gigante do mercado? Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade de estar participando com vocês. É um prazer, Bacelar, participar desse painel e com a presença do Leandro, do Paulo, que estão aí contribuindo nesse evento. Vamos lá. Bom, quase que 90% do número de empresas locadoras constituídas no Brasil são muito pequenas empresas. Então, você veja o quão importante e a participação que nós temos destas micro e pequenas empresas. A micro e pequena empresa, ela sofreu menos com a pandemia. Por quê? Primeiro que o empresário, ele está à frente do negócio. Normalmente ele, mais a família, ou ele, mais 1, 2, 3, 4 funcionários no máximo. E outra coisa é que esse pessoal, todas essas empresas, eles trabalham muito mais focados em contratos, participando de licitações públicas, e em contratos, pequenos contratos locais, o que deu uma segurança maior, porque os órgãos públicos não devolveram carros, pelo contrário, demandaram um pouco mais de carros, então eles demandaram novas contratações, e as pequenas empresas, que são os clientes dessas micro e pequenas locadoras, não fizeram grandes devoluções, porque são poucos carros contratados,
e normalmente é o mínimo necessário para as suas atividades. Bom, é importante ressaltar que a dificuldade maior desse micro e pequeno empresário estava mais voltada para a Caixa. Quando o Leandro falou sobre a força da Localiza e das três grandes, especificamente com relação à Caixa, esse é o ponto específico de atenção. E o que nós fizemos no sindicato foi atuar junto aos bancos no sentido de facilitar a negociação desses micro e pequenos empresários para que pudessem ter uma prorrogação nos seus contratos, nos prazos, aumentando o prazo de pagamento, ou jogando algumas parcelas para frente, tendo uma carência para pagamento, e aí sim, então, ajustando o seu fluxo de caixa, porque o que pode ter acontecido com algum número expressivo dessas micro e pequenas é que uma pequena inadimplência, porque o caixa das micro e pequenas empresas, que são clientes dessas micro e pequenas locadoras, realmente sofreu também um pouco mais do que a inadimplência. Conseguimos e jogaram para frente. Quando o Paulo falou, na sua apresentação logo no princípio, sobre a inadimplência preocupante para o princípio do ano, esse é um ponto de atenção e estamos trabalhando no sentido de que essas micro e pequenas trabalhem melhor o seu fluxo de caixa com um planejamento mais adequado. Mas pelo fato do empresário estar à frente e o sindicato estar muito próximo desses micro e pequenos empresários, o problema fica minimizado, até porque eles todos já estão mais conscientes no sentido de que possam se preparar melhor, se ajustarem melhor. E é muito mais fácil para quem tem essas muito pequenas empresas, normalmente elas têm aí até 30, 40 carros. Então é muito mais fácil vender 2 ou 3 carros, principalmente no momento que a procura por seminovos está alta, e realizar caixa, fazer caixa e segurar, estruturar e cumprir seus compromissos. Eu entendo que a posição do sindicato, nesse momento, é fundamental, estando mais próximos dessas pequenas empresas. Portanto, vejo que a recuperação será mais fácil, mais rápida, até porque eu tenho observado que esses micro e pequenos empresários de locação, com a dificuldade de compra de carro junto às montadoras, têm ido ao mercado e comprado carros seminovos para poder atender temporariamente a essa demanda. Então, eu vejo que estão bem assistidos e que temos conseguido aí atingir o nosso objetivo. Obrigado, Marco. Assim a gente consolida uma visão de que o mercado está passando por esse momento difícil com uma razoável, numa condição saudável, razoavelmente saudável. Né? Vamos falar um pouquinho sobre perspectivas. Né? Qualquer ambiente de negócio hoje em dia não tem como se desassociar de inovação para crescer, para pensar em futuro. Né? E o nosso segmento não é diferente. Dessa vez eu vou começar a segunda rodada aqui com o Leandro. Leandro, falando um pouquinho de novo sobre Localiza, né? A gente tem visto aí alguns movimentos de montadoras pensando em entrar no segmento de locação, e vocês consideram isso uma ameaça? Qual é a visão da Localiza para isso? E que estratégias vocês estão pensando em aplicar inovação para transformar e conquistar mais negócios? Obrigado pela pergunta. Com certeza, assim, eu creio que toda a concorrência ela acaba sendo um bom tubarão na nossa lagoa, né? Eu acho que faz a gente se mexer. Eu creio que existe espaço para muitos, né? Nós temos um mercado muito jovem e uma frota potencial dentro do Brasil gigantesca e ainda muito em frota própria. Então, eu creio que existe potencial enorme assim para as empresas explorarem, inclusive, os seus nichos, né? Então, obviamente que a gente respeita muito a concorrência, trata com muito carinho, mas é óbvio que é um tubarão na nossa lagoa e faz a gente se mexer. Acho que você tocou num ponto importante, que hoje em dia as empresas que vão, na minha opinião, sobreviver e vão ter sucesso, são as empresas que associarem tecnologia ao seu negócio. Se ela excluir esse item, eu creio que ela está fadada ao fracasso. Então, nós temos feito dentro da companhia um trabalho muito forte de transformar a tecnologia num modelo, ajudar todos os negócios da companhia, através desse modelo ágil, novo,
e trazer inovações para cada microprocesso dentro da experiência voltada sempre para o cliente, como você comentou, o cliente é o foco, não é algo que é construído dentro do ar-condicionado que às vezes não vai atender o cliente lá fora, tem que ir lá no chão de fábrica, tem que olhar, entender o cliente, ver o que ele precisa, trazer rápido e resolver rápido, porque as coisas mudam hoje de forma muito rápida, então você tem que ouvir e fazer rápido e corrigir rápido. Então, seu ponto é clássico. Se a gente não associar a tecnologia ao nosso negócio, aí envolve N frentes, né, desde telemetria, controles e sistemas para suportar isso, as empresas realmente vão estar fadadas ao fracasso. É importante essa mensagem. Muito bom ouvir isso de você, Leandro. Agora, Paulo, a despeito de tecnologia, né, de inovação, existem outras pautas importantes também, né, para o setor. Então, você representando a ABLA, o que você poderia falar sobre elas, né? Taxas de inadimplência, leis, regulações, guerra de preço. Como é que você mostra para a gente esse cenário atual? Bacelar, tecnologia é fundamental para a locação. Hoje, as locadoras que não tiverem no mundo digital, não tiverem com sistemas, não tiverem sistemas integrados à sua operação, estão fadados em sucesso. Esse é um ponto crucial para o nosso setor. Fora isso, nós temos os outros problemas que se apresentam aí diariamente. Nos últimos tempos aí, nós tivemos 3 grandes decisões impactando diretamente o setor de locação. Uma é referente ao IPVA, a discussão sobre aonde a locadora tem que recolher o IPVA, e pela última decisão de repercussão geral, nós entendemos que ficou decidido que o local correto do pagamento do IPVA é o local da sede da empresa. Tá? Apesar de ainda não ter transitado em julgada a decisão, nós temos essa visão. Nós também tivemos o julgamento sobre o ICMS na venda de veículos de locadoras, né? Reforçando reforçando o convênio 6406 do CONFAS, que fala que as locadoras que venderem seus veículos após 12 meses não são obrigadas a pagar o ICMS. Então, é outro ponto também que está em linha de definição, a sentença ainda não transitada em julgada, também aí que pega diretamente no negócio da locadora. E um terceiro ponto que nós tivemos no julgamento também foi a lei dos portadores de deficiência, que obriga as locadoras a oferecerem carros adaptados para 1 a cada 20 carros, né? Ou 5% da frota. E isso é um outro ponto que ainda não transitou em julgado, a gente está discutindo, mas também é outro que impacta diretamente a locadora, porque obriga as locadoras a colocarem no seu pátio veículos adaptados sem que exista demanda, né? Então é um ponto controverso ainda, que ainda gera bastante polêmica, né? Porque as locadoras não se negam a ter os carros, só que não adianta nós termos os carros e não termos demanda, né? É uma questão de negócio também. Então, nós sempre estamos dispostos a atender e fornecer os carros necessários. E a taxa de inadimplência, quanto à locação, a nossa taxa de inadimplência é baixa. Tá? O que nós temos mais problema de inadimplência é com com os acessórios à locação, né? Multa de trânsito que as pessoas se negam a pagar, avarias, esse tipo de coisa que são os decorrentes da locação. A locação em si, a taxa de inadimplência não é muito alta, mesmo porque se houver inadimplência, na maioria das vezes, se não houver uma composição entre as partes, há a devolução do veículo. Bom. Agora, Marco, no teu comentário anterior ficou claro, né, o tamanho da pulverização desse mercado, e você falou muito da influência, né, da importância do papel dos sindicatos nesse cenário, né? Eu queria que você explorasse um pouquinho mais a importância da participação das locadoras nos sindicatos. Como é que isso está hoje no Brasil? O que pode ser aperfeiçoado? Bom,
No Sindiloc Minas, nós temos como propósito representar e criar valor transformador para os seus associados. Quando nós falamos há pouco sobre o foco do micro pequeno no seu mercado, no mercado local, naquele nicho específico, como ponto positivo, nós temos também que ressaltar o contraponto no sentido de que, quando ele fica muito focado no seu mercado local, ele desatenta para o todo, para uma visão macro do negócio a nível nacional e até internacional. Aí, então, o papel do sindicato, trazendo esse associado para dentro do sindicato, ou estando próximo ao sindicato, próximo do associado, no sentido de levar as informações e prepará-lo para o desenvolvimento das suas atividades. Criamos no Sindiloc de Minas uma área comercial, uma estrutura comercial, em que vamos até o associado. Nós andamos em todos os municípios do estado de Minas Gerais, onde tenha alguma locadora e que seja um potencial associado. Veja bem, nós estamos presentes em 57 municípios no estado de Minas Gerais. E locadora, não são todos os municípios que têm locadora, são relativamente poucos municípios. Temos uma participação muito expressiva. Essa participação no sindicato e estar no sindicato já foi percebido pelos micro e pequenos. Basta ver que, em 2019, nós iniciamos o ano com 175 associados e fechamos com 217 associados. Então, iniciamos o ano de 2020 com 217 e com a pandemia, mesmo tendo 17 desfiliações, mas tivemos 31 novas filiações, nós fechamos aí com aproximadamente 230 associados até o momento. Então, nós temos aí 229 associados nesse momento, agora no mês de outubro. Então, o associado já percebeu a importância de estar no sindicato e o quanto o sindicato pode ajudá-lo com treinamento, com tecnologia, com informações, com palestras, com eventos e colocando junto com os demais médios e médios grandes que participam do sindicato, que tem uma representação aí complementar, aí entre 12% aproximadamente, 10% a 12%, que complementa o quadro de associados. Essa troca de ideias, essa troca de informações nos eventos que temos feito, proporciona ao micro e pequeno um maior número de informações, um conhecimento mais amplo e a oportunidade de um aprendizado essencial para o seu negócio. Muito bom, Marco. A gente ainda tem tempo para fazer uma última rodada, vamos tentar fazer um ping-pong aqui, né? E eu vou começar com você mesmo, Marco, para pegar você quente já. A gente falou aqui de tecnologia, né? É importante, o Leandro falou bastante do posicionamento da Localiza. Agora, com relação às locadoras menores, elas também estão comprometidas, elas têm essa visibilidade da importância de investir em tecnologia para o seu negócio. Como é que você vê esse cenário? Bom, o que nós podemos observar, Marcelo, é que às vezes nem sempre o empresário percebe a importância, mas o papel do sindicato está exatamente em mostrar o caminho. Não é questão de querer, ou de poder, ou de estar ou não estar. É crucial, como o próprio Paulo falou. Não tem a opção de não querer. O problema é que o micro e pequeno ele não tem caixa, não tem o recurso, a geração de recursos suficiente e a capacidade de investimento em tecnologia, como a necessidade, o mercado mostra e a necessidade que tem que realmente, de fato, tem que ocorrer. Portanto, o papel do sindicato está exatamente em proporcionar, levar para esse associado as opções de tecnologia e de sistema. Tanto que, como vice-presidente da ABLA e junto com o Paulo, estamos trabalhando na formatação de uma estrutura de desenvolvimento tecnológico em que vamos proporcionar ao associado oportunidade através de um marketplace para que ele possa buscar as suas demandas, atender às suas demandas com produtos e com serviços através de fornecedores cadastrados em uma plataforma que estarão, evidentemente, cadastrados e selecionados. Ao mesmo tempo, estaremos levando também um portal com uma série de informações e com uma série de tecnologias agregadas que são importantíssimas
seja para um contrato muito pequeno de um carro, 2 carros, assim como para também um contrato um pouco maior que ele possa, evidentemente, conquistar o seu mercado. Então, a tecnologia não é questão de opção, é questão de, realmente, de sobrevivência. E o sindicato está realmente muito preocupado com isso, estamos envolvidos e trabalhando juntamente com a ABLA no sentido de atendermos essa demanda. Muito bom. Sem deixar a peteca cair, Leandro, a gente ainda falando de tecnologia, mas falando mais de produto, né? Esticando um pouco o olhar estratégico, né? E também sem perder o olhar, de novo, né, para o interesse do consumidor, a gente pode falar ali na frente de veículo elétrico, veículo híbrido, veículo até autônomo. Vocês estão tratando isso na estratégia de vocês também? Como é que vocês têm percepção aí na jornada estratégica de vocês com relação a isso? A gente não tem dúvida que isso veio para ficar. A questão é acertar o tempo que ele chega aqui. E os modais que também compõem toda a mobilidade, né? Não é um modal só carro que faz a mobilidade de um país, né? São vários modais, como trem, metrô, ônibus e uma série de outros modais que eles se complementam. É importante também analisar a estrutura geográfica do país, né? O Brasil é um país de dimensões continentais e diferente, por exemplo, da Europa, que é pequena, onde funciona muito mais, por exemplo, o transporte com o metrô. Então, a gente um país, nós somos um país muito grande, né? Então o carro acaba sendo um veículo bastante utilizado. E a gente tem que saber que não tem volta. Óbvio que, evidentemente, que vai vir o híbrido autônomo e ele vai chegar no momento que ele vai se viabilizar. A grande pergunta, e acho que ninguém sabe responder hoje, quando que isso acontece e quando que isso viabiliza? Na minha opinião, é quando as duas estiverem muito maduras, porque você precisa ter utilização muito alta para se pagar o elétrico e o autônomo na mesma linha. Então, eu creio que existe ainda um amadurecimento dessas tecnologias e a gente tem que estar totalmente preparado para usá-las quando realmente elas estiverem com a conta já fechada e podendo utilizar. Você falou que ninguém sabe a resposta, ainda bem que você não perguntou para mim, né? Hoje eu estou na posição de painelista, né? Mas vamos lá. Paulo, de acordo com os dados do último relatório da ABLA, né, publicado no início do ano, ainda antes da pandemia, né, o número de locadoras cresceu bastante no Brasil. Fiquei impressionado, né? A gente está falando de algo em torno de 11 mil locadoras e 50% mais ou menos desse negócio focado em terceirização de frota, né? Esse percentual tem se mantido mais ou menos nos últimos 4 anos. Você acha que ele deveria estar crescendo? Ele está adequado? Qual é o teu olhar sobre isso? Rapidinho aqui, só para a gente poder finalizar, que o nosso tempo está em cima, né? O mercado de terceirização de frota tem muito a expandir no Brasil. Tá? Nós temos ainda em torno de 75% das empresas ainda com frota própria. E esse é um potencial de desenvolvimento para o setor de locação. Nós tivemos nos últimos anos o crescimento acentuado do motorista por aplicativo, tá? Que isso, vamos falar assim, equilibrou com as locadoras de terceirização de frota, por isso elas não a porcentagem de frota não cresceu mais, senão teria crescido. Mas é condição de mercado e acredito que tanto motoristas de aplicativo quanto veículos de terceirização de frota vão crescer. Isso é uma grande perspectiva para o setor. A gente vê que ainda temos muito crescimento, como o Leandro disse, novos players que entram não nos assustam, desde que venham com condições igualitárias de concorrência. Essa é a nossa preocupação quando se fala de montadora. Vendo com o mesmo patamar para a gente poder concorrer de igual para igual, não tem problema e nós temos mercado para tudo isso. Muito bom, muito bom. A gente vai chegando no final do nosso painel, né? Eu tenho certeza que os mais de 15 mil gestores de frota, os números são sempre impressionantes, né? Boa parte deles está do outro lado da telinha ali, certamente gostaram muito aqui do debate. Fala, Paulo.
como se disse, 15 mil gestores de frota, e eles não podem esquecer de olhar que, às vezes, fazer a gestão de uma frota de locadora livra ele de muitos inconvenientes que ele tem com a frota própria. Tá? E é fundamental, e não podemos deixar de falar que o gestor de frota é fundamental dentro de uma empresa para administrar não só a frota própria, como a frota locada. Muito bom. Eu ia justamente pedir aqui uma frase final aí para vocês, né, se comunicarem com esse público enorme que está nos assistindo aqui. Então, eu vou, na sequência aqui, pedir o Marco para colocar suas palavras finais e, na sequência, o Leandro aqui. Bom, primeiro, eu gostaria, então, de agradecer essa oportunidade a você e a todos os que participaram aí desse painel e deixar uma consideração final. Para os micro, pequenos e médios que estejam próximos dos seus sindicatos regionais ou sindicatos estaduais, que são, evidentemente, aquelas entidades que vão dar o suporte e que vão dar a atenção necessária que tanto demandam. A ABLA tem um projeto extremamente importante, que o Paulo já tem dito, tem falado, e vai, evidentemente, reforçar, que é estar junto com os sindicatos. Muito obrigado. Aliano. Em primeiro lugar, parabenizar aos gestores de frota, porque eles vêm construindo e vêm mudando de patamar a figura e tornando assim essencial a figura de um gestor de frota dentro de uma companhia, elevando o nível de profissionalismo e reforçar o quão eles têm na mão deles o poder de agir e o poder de, através do trabalho deles, fazer a diferença dentro de uma companhia. Então, o meu sentido é encorajá-los e no bom sentido, desafiá-los a sempre buscar melhorias contínuas, né, dentro dessa sua esfera, porque ele só vai crescer, ele só vai ter a ganhar e beneficiando a empresa e crescendo junto com a companhia, né? Então, é uma missão muito bacana e eu encorajo a todos que busquem cada dia mais essa melhoria contínua nas frotas das companhias. Muito obrigado. Fantástico. Com isso, a gente encerra aqui o nosso painel. Gostaria de agradecer mais uma vez o Pará pela organização, agradecer a presença do Paulo, do Marco, do Leandro, agradecer todo o público que está do outro lado da telinha nos assistindo. Coloquem nos seus comentários aí se eventualmente vocês têm interesse em obter mais algum tipo de informação. Eu acho que a gente saiu daqui com mensagens muito positivas, muitas perspectivas interessantes. Talvez tenha ficado um gostinho de quero mais, mas vamos deixar isso para a organização. Muito obrigado mais uma vez, um abraço para todos, tenham uma ótima noite. Até logo. Um abraço, boa noite, tchau, tchau, obrigado.